receber a Beatriz, está aqui com a gente. Ela é psicóloga formada pela PUC, tem algumas experiências focadas mais na psicologia social, políticas públicas, e especialmente com o tema do trabalho. Hoje ela atende na clínica, tanto terapia quanto orientação profissional, e atua também como orientadora profissional em um cursinho popular também, e participa de projetos na PUC relacionados à psicologia social. Então, agora eu vou passar a palavra para você, Beatriz, e vamos dar início à aula. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Tereza. Obrigada a todo mundo que está aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Bicho, acho que eu estou travando um pouco. Eu estou com muita aflição da minha internet. Mas, enfim, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, então hoje a gente vai falar sobre as políticas de saúde mental no âmbito do SUS, né? Pensando aí que a gente está no Setembro Amarelo e muito se fala sobre a saúde mental nesse mês, né? Da campanha da prevenção ao suicídio. E a gente pensou em focar no SUS, né, nas políticas de saúde mental, pensando que esse é um direito nosso, né, do acesso ao SUS e ter esse cuidado. Então, que é muito importante falar sobre isso, principalmente agora, né, na pandemia e nesse momento em que muitos agravos na saúde mental das pessoas, de nós como um todo, por conta da crise que a gente está vivendo. Então, eu vou fazer a apresentação aqui, falar um pouco sobre o SUS, apresentar o SUS de uma forma geral primeiro, porque acho que não dá para falar sobre a saúde mental como um bloco individual aí fora do resto da saúde, né? Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Minha tela. Foi? Ainda não. Vocês estão vendo? Agora vai aparecer, tá carregando. Não? Foi. Opa, olha eu colocando no lugar errado aqui, pronto. Pronto, né? Bom, então aqui o título da nossa conversa, Saúde Mental e SUS, o cuidado em saúde mental como um direito. Então eu fiz um resuminho aqui do que eu vou falar durante a apresentação. Primeiro, brevemente, falar sobre a construção do SUS, né? O contexto que ele foi aí criado. O que é o SUS, uma breve definição, contar. Como ele se organiza, então aí as diretrizes e a estrutura. Entrar aí especialmente no cuidado em saúde mental, que eu vou falar sobre a rede de atenção psicossocial, a RAPS, e falar também um pouco, brevemente, no final, sobre os desafios desse momento, do momento atual que a gente está. Então, vamos lá. A construção do SUS. É importante falar, então, sobre qual contexto, né, que estava colocado antes do SUS ser criado. Que estava acontecendo no Brasil. Era o período da ditadura militar. E aí, o que organizava a saúde pública nesse período? Esse instituto, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, que funcionava, não abrangia toda a população, então não eram todas as pessoas que podiam utilizar, né, a saúde pública, só as pessoas que eram vinculadas, que trabalhavam com carteira assinada, vínculo empregatício CLT, que podiam usar, e as familiares dependentes delas também. O resto da população, então, que não trabalhava dessa forma, não tinha esse acesso. E aí tem dados aí dos anos 70, 80, de que isso equivalia a 45% da população, mais ou menos, que tinha carteira assinada e usava, né, o INAMPS, e o outro 55%, muitas pessoas não tinham esse acesso. E aí, então, nesse contexto, né, começou um movimento que ficou conhecido como reforma sanitária, em que profissionais da saúde, estudantes das universidades, pessoas ligadas aos movimentos sociais variados, começaram a se encontrar e discutir sobre isso, sobre a saúde, sobre os problemas que a saúde estava enfrentando naquele momento. Então, essa falta de acesso, questões de mortalidade muito alta, né, enfim, muitas doenças que hoje a gente considera simples de cuidar e muitas que já foram erradicadas, nessa época matavam muitas pessoas, enfim. Então, as condições sanitárias todas, e esse movimento, então, da reforma sanitária foi cunhando aí o que viria depois da ditadura, em 88, com a Constituição de 88, ser oficializado como SUS. Então, aí, uma data que eu não coloquei,
em 86, antes de 88, teve uma conferência nacional de saúde, que foi a primeira vez em que essas pessoas aí conhecidas como sanitaristas, né, que estavam nesse movimento, participaram de uma conferência e colocaram, então, essas ideias todas de transformação do que precisava ser feito, né, para instituir um sistema único, e aí, em 86, então, que começou a ser formulado isso, para em 88, de fato, ser instituído o SUS. Bom, então aí o que é o SUS? É um sistema único de saúde que organiza a atenção em saúde em todo o território brasileiro. Ele é universal, né? Então isso significa que todas as pessoas podem usar o SUS, é um direito, né? A saúde passa a ser considerada como um direito social. Então qualquer pessoa que estiver no Brasil, tendo ela nascido aqui ou não, pode ser de outro país que mora aqui, tem direito a usar o SUS, independente de qualquer condição individual da pessoa. Vai ter aí ações de prevenção, promoção e reabilitação. Então, não é só a reabilitação no sentido de cuidar da doença depois que a pessoa está doente, mas de fazer muitas ações relacionadas à prevenção e promoção também, né? E aí, nesse sentido, então, toda a população é beneficiada com as ações do SUS. Por quê? Porque acho que é importante isso, que às vezes a gente pensa, bom, algumas pessoas usam o SUS, outras não. Tem pessoas que não, né, que estão aí usando o sistema privado de saúde que não usam o SUS. Bom, elas podem até não usar dessa forma, procurando serviço diretamente, mas elas, vivendo aqui no Brasil, vão usufruir do que o SUS faz, porque o SUS envolve a vigilância sanitária, né? Então, esse controle de qualidade de alimentos e de água que a gente tem, controle de pragas, as pesquisas, né, em grande âmbito, então pensando pesquisas sobre novos medicamentos, sobre métodos e práticas de cuidado, inovações em saúde e tudo mais. E as campanhas de vacinação, por exemplo, agora, que está acontecendo da Covid, né, que a gente sabe que não é só dar a vacina no SUS, mas que toda essa organização da logística é feita, né, pelo sistema de saúde. Então, eu vou falar aqui rapidinho sobre os princípios e diretrizes do SUS. Esses 3 primeiros aqui, universalidade, equidade e integralidade, são os fundamentais, os princípios fundamentais, que vêm aí junto com a fundação do SUS em 88. A universalidade, como eu já falei, né? A saúde é um direito, então todas as pessoas podem usar. A equidade, que é um princípio que vai dizer que, por mais que todas as pessoas vão usar e todas têm que ser atendidas, e isso é um direito, é preciso ter um olhar específico porque a população é muito grande e muito desigual, né? Então, existem pessoas que estão em condições muito mais vulneráveis que outras, e para isso precisam ser feitas ações pensando especificamente em algumas populações e pelas dificuldades que elas passam. Então, a equidade não é dizer que tem pessoas que são mais importantes e o cuidado vai ser melhor para elas, não é isso. Mas é que é importante ter esse olhar para a desigualdade que acontece. Não dá para fazer tudo igual, sendo que a vida das pessoas, né, nas diferentes classes, enfim, regiões e territórios são desiguais. E a integralidade, pensando então em não só cuidar, como já tinha falado um pouco também, da pessoa quando ela chega com uma doença ou apresenta algum problema, e aí cuidar só daquilo e pronto. Então, um problema num órgão você resolve, pronto, mas pensar em todos os serviços do SUS, que é muito complexo, poderem dar conta de cuidar da pessoa, pensando nela como um sujeito integral mesmo, né? E esses próprios serviços funcionarem de uma forma se comunicando entre si para poder fazer esses encaminhamentos e assistir a pessoa de uma forma integral. Aí a regionalização e hierarquização. Então, no próximo slide, né, sobre os níveis de atenção primária, secundária e terciária, a regionalização diz, então, dessa questão do território, né, de você, como o Brasil é muito grande, vão ter condições diferentes, você tem que pensar naquela região, conhecer aquela população, aquelas demandas que você vai fazer, o que você vai propor. A descentralização, então, está dividido, então, essas ações vão estar divididas entre os 3 poderes, federal, estadual e municipal, pensando nos municípios terem autonomia e terem verba e terem condições para fazer suas ações específicas. E a participação popular, que prevê, então, que não só quem trabalha no SUS ou quem governa vá pensar nessas ações do que o SUS faz, mas também nós todos,
como cidadãos, podermos ter voz aí nesse sentido. Então, existem dois momentos que são separados para que a participação popular aconteça de uma forma mais organizada. Então, as conferências de saúde, que acontecem a nível federal, então aí são eventos muito grandes, né, que acontecem de anos em anos, 4 em 4 anos, e os conselhos de saúde, que são aí menores, né, os municipais, principalmente, acontecem com mais frequência, que você vai discutir ali questões do serviço de saúde daquele município, e aí qualquer pessoa que usa o serviço, ou qualquer pessoa pode ir lá e participar junto com os profissionais e o poder público nessas reuniões, né, que acontecem com mais frequência. Bom, então aí, sobre a organização dos níveis de atenção. Atenção primária, secundária e terciária. A primária, que também é conhecida como atenção básica, é a porta de entrada do sistema para os níveis superiores de maior complexidade. Então, são as unidades de saúde, as UBSs, que todo mundo conhece, né? Que são a porta de entrada do SUS. A atenção secundária, então, serviços ambulatoriais, que para especialidades clínicas e cirúrgicas, então, né, se eu preciso de uma consulta com gastro, por exemplo, uma consulta clínica com um cardio, etc., então eu vou, né, nos ambulatórios, o apoio diagnóstico e terapêutico e os atendimentos de urgência e emergência nos hospitais gerais. O CAPS, que a gente vai falar mais para frente, que está na rede de atenção psicossocial, faz parte aqui da atenção secundária, por exemplo, também. E a atenção terciária, que seriam, então, esses serviços de maior complexidade, pensando em tratamentos de maior porte, transplantes, cirurgias, que exigem toda uma mobilização, uma estrutura, né, maior. Essa é a organização que foi instituída junto com o SUS desde o começo dele, né, nos níveis de atenção, e hoje em dia isso está um pouco diferente, desde 2010, 2011, né, passa aqui dessa pirâmide de uma rede hierárquica para uma rede poliárquica. Então, fica, né, uma organização mais horizontal, pensando em fazer valer, de fato, o princípio da integralidade. Então, que esses pontos de atenção possam estar interligados à atenção básica, então, né, a UBS aqui e algumas outras estratégias ligadas à UBS também, como coordenador e ordenadora de tudo isso, e aí todos os outros pontos de atenção e serviços e estratégias vão estar ligados a ela, né? Então, aqui a gente tem os gerais, né, os maiores, urgência e emergência, atenção especializada, avaliação, monitoramento e auditoria, vigilância sanitária e atenção hospitalar. Esse é o geral, mas aí aqui dentro, né, pensando aqui no meio, se fosse tudo, teriam várias redinhas, e nessas redinhas foram separadas em temas específicos para que o cuidado possa ser aí pensado também de uma forma especial em alguns temas. E a rede que a gente vai falar é uma rede temática que foi instituída em 2010 e 2011, que é a rede de atenção psicossocial, que faz parte da Política Nacional de Saúde Mental. A Política Nacional de Saúde Mental, que vigora hoje, ela foi estruturada e começou a vigorar em 2001, então pensando no movimento vindo, né, fruto do movimento da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, buscando mudar a lógica que existia antes. Então, a lógica que existia antes era segregar as pessoas com transtornos mentais, em sofrimento mental, nos hospitais psiquiátricos e tirar elas do convívio social e, basicamente, fazer essa separação. E aí, né, a gente tem milhares de relatos de situações de muitas violações de direitos e violência nesses lugares, né, nesses hospitais, enfim, de pessoas sendo amarradas, de choques, de serem medicadas à força, né, e tudo isso que a gente já existe muitas discussões sobre isso em filmes, em documentários, enfim. E aí, então, a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial veio, então, como essa luta social, junto com a reforma sanitária que a gente já falou, para tentar mudar isso. Então, falar, não, vamos fazer o cuidado da saúde mental junto do território, com a pessoa inserida na sociedade, no território dela, no convívio, seja com a família, seja com quem for o convívio que ela tiver, não segregar e cuidar pensando nos princípios do SUS, né, que existem para as outras formas de cuidado também. E aí aqui, então, a gente tem a RAPS, né, que é a rede de atenção psicossocial, que vai, então, organizar
esses serviços e estratégias que já existiam da Política Nacional de Saúde Mental, e a gente vai falar mais especificamente sobre a atenção básica, a UBS e o CAPS. Então, primeiro, aí, de saúde. Existem dois modelos que, né, no Brasil, existem dois modelos de UBS. Primeiro é um modelo tradicional, que vai contar, então, com os profissionais clínico geral, pediatra, ginecologista, enfermeira, que chama modelo tradicional exatamente porque é o jeito que é mais comum, né, da gente ver e pensar a saúde assim. Bom, tem esses profissionais lá, qualquer pessoa pode procurar, ela não precisa ser do território em que está aquela UBS, eu posso ir para uma UBS em modelo tradicional bem longe aqui da minha casa e vou ser atendida lá. Se eu for, vou passar com um clínico geral, provavelmente ele vai me encaminhar para um outro serviço, dependendo da questão que eu tiver, ou eu vou passar com algum desses outros profissionais que estão aqui. E é isso. Se a pessoa aparecer lá, ela é atendida e fica, então, nessa configuração. E aí o outro modelo, que é a estratégia saúde da família, que é diferente, a principal diferença é que a UBS ela vai estar em um determinado território e ela vai atender as pessoas daquele território. Então, ela vai cuidar de quem está naquela região que vai estar delimitada ali pelo SUS, né? Vai ter um mapa de essa aqui é a região que é cuidada por essa equipe da estratégia da saúde da família. E se as pessoas não forem procurar a UBS, mesmo que elas não cheguem lá ativamente, existem as visitas domiciliares, esse cuidado que é de ir até as pessoas para fazer esse acompanhamento mesmo, né? Então, aí tem uma diferença que é o médico da família, que é um jeito de pensar o papel do médico diferente, ele não vai ser um clínico geral, que só olha ali e encaminha, é um médico que vai estar apto para cuidar de pessoas em diferentes idades, com diferentes questões de saúde e com a ideia de acompanhar a família toda, né, em todas as demandas aí que tiver, que faz muito mais sentido pensando nos princípios do SUS. E aí também o agente comunitário de saúde, que é um profissional que não tem aqui no modelo tradicional, que são profissionais que moram nos territórios das UBS que eles trabalham e vão ser essa ponte essencial entre as pessoas do território e a UBS. Então, que vão fazer essa busca ativa, que vão, né, até as casas, junto com os outros profissionais. E é muito importante que eles sejam do território, exatamente porque conhecem, né, essa dinâmica, conhecem o lugar, as pessoas, como se estruturam as relações, né, qual o jeito de se relacionar ali com a vizinhança, os problemas e tudo mais. E aí, então, dentro da estratégia de saúde da família, existe o NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família, ou núcleo ampliado. Eu estava pensando, eu acho que mudou o nome, antes era de apoio, agora é ampliado. Mas, enfim, o NASF aí é um núcleo, uma equipe de profissionais que vão depender do município, vão ser alguns profissionais diferentes, mas alguns exemplos: psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, podem ser também educadores físicos, terapeutas ocupacionais, etc., que vão apoiar essa equipe que a gente já falou aqui desses profissionais. Então, elas vão ajudar nessas ações, né, vão ampliar essas ações, pensando aí, então, nesse cuidado integral, e aí, então, para discutir os casos que chegam, então, discussões de casos multidisciplinares, todos os profissionais pensando juntos. Quando eu fiz estágio numa equipe do NASF, né, dentro de uma UBS, era uma UBS muito legal, porque tinham várias iniciativas do NASF ali, de grupos que eles propunham, então, tinham vários grupos, grupo de mulheres, grupo de idosas, tinha um grupo de tabagismo, um grupo de exercício, de caminhadas, então, que faziam semanalmente ali, né, as profissionais junto com as pessoas que quisessem fazer isso de manhã. Enfim, então o NASF, ele tem essa ideia de cuidado, né, e aí pensando na saúde mental, né, isso não fica centrado no psicólogo, não é o psicólogo que vai atender sozinho, o psicólogo vai atender sozinho uma pessoa que recorrer, não. Ele vai atender muitas vezes junto com outros profissionais, então no mesmo atendimento entrarem vários profissionais ali para atender uma família, uma pessoa, pensando que esses profissionais eles vão fazer os encaminhamentos para outros serviços e muitas vezes eles vão acompanhar as pessoas junto, né? Então já vi um caso assim,
E então que realmente não vai ser a lógica do mercado aí que está, né, mais forte pensando na saúde mental, é o psicólogo ou o psiquiatra que cuida sozinho, individualmente da pessoa, né? Não vai ser assim. Vai ser realmente com esse trabalho em equipe, né? Todos pensando juntos e pensando nas condições de vida da pessoa. Por isso a noção de território é tão importante. Você conhecer o lugar que a pessoa está e quais são os problemas que tem lá. Bom, então essa aí, então, é uma possibilidade, né, de busca de cuidado em saúde mental, procurar, né, uma unidade básica de saúde, né, se ela tiver a estratégia de saúde da família, assim, ela vai estar organizada. E a outra possibilidade são os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, que são aí, então, já da atenção secundária, né, e que vem aí como os substitutos, né, dos hospitais psiquiátricos, pensando naquela mudança de lógica que eu já falei, em vez de segregar, colocar o CAPS no território e que a pessoa esteja ali circulando, né, fazendo parte da vida social e que possa ser atendida num CAPS. Então, eles são serviços de saúde com equipe multidisciplinar também, psiquiatras, psicólogas, assistentes sociais, enfermeiras, terapeutas ocupacionais, entre outros também, dependendo de qual CAPS, que realizam atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aqueles decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Né? Então, as condições de sofrimento que estão ligadas ao uso de álcool e outras drogas. E aí eu vou passar um vídeo aqui rapidinho, que é uma explicação da organização dos CAPs em São Paulo. Então, acho que para quem mora em São Paulo é interessante, porque vai mostrar uns mapas e tal, é bem rapidinho. Deixa eu clicar aqui. Acho que eu já vou no vídeo aqui. Eu já tinha aberto para não ficar muito. Pronto. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam. Você sabia que existem lugares que oferecem atendimentos psicológicos e psiquiátricos gratuitos em São Paulo? Eu sou a Júlia Reis e esse é o 32 Explica. Desde os anos 80, São Paulo possui o Centro de Atenção Psicossocial, os chamados CAPs. Eles foram criados para substituir os manicômios. Aliás, o surgimento do CAPs está muito atrelado à luta de movimentos sociais, que buscavam um atendimento psiquiátrico mais humanizado. Atualmente, a cidade de São Paulo tem 92 CAPs. Desse total, 30 são destinados a usuários de álcool e drogas, outros 30 para o público infanto-juvenil, ou seja, crianças e adolescentes de 0 até 18 anos, e 32 CAPs para adultos. Dentro de todas essas modalidades, existem o CAPs 2, que são unidades que funcionam em horário comercial, e os de nível 3, onde existem um acolhimento integral para pessoas que têm problemas psíquicos mais profundos. No ano passado, em 2018, 325 mil novos usuários deram entrada nas diversas unidades espalhadas na cidade de São Paulo. Regionalmente, a zona com mais CAPs é a Sudeste. São 22 CAPs no total. A Zona Sul vem logo em seguida, com 21 CAPs. 12 deles são de nível 3, sendo essa a região com mais unidades de acolhimento integral. As zonas Leste, Norte e Oeste possuem 20, 15 e 10 unidades, respectivamente. Por fim, sobra a região do Centro, que tem 4 unidades. Porém, todas elas funcionam 24 horas por dia. Vale lembrar que o CAPS é um serviço do SUS, totalmente de graça, trabalha a saúde mental de forma muito mais humanizada. Se você quiser saber mais desse tema ou outros temas da cidade de São Paulo, é só acessar nosso site, 32vsp.org.br. Até mais! Então, pronto, vocês estão vendo de volta a tela aqui, tudo certo? Sim? Sim, tudo certo. Se alguém puder falar. Ah, tá bom. Tá voltando aqui para o modo da apresentação, pronto. Então, acho que eu quis mostrar esse vídeo, porque eu acho que ele é legal, que ela fala, né, de uma forma super simples, assim, bem didática e curta, né, de como isso se estrutura ali. Mas é importante falar, assim, que eu falei que eu não sei se todo mundo está em São Paulo, porque os CAPs não existem em todos os municípios. Então, tem municípios do Brasil que não tem CAPs. E aí, vocês precisam, né, pesquisar, se quiserem, por exemplo, saber, ou ir até um CAPS, se tem ou não. Mas o CAPS, ele caso tenha, né, então, e aqui em São Paulo tem, ele é um serviço de porta aberta, assim como a UBS é, então você não precisa de um encaminhamento, você não precisa ter passado por um serviço necessariamente antes e ter
laudo de encaminhamento para chegar lá. Você pode chegar lá, simplesmente chegar e porque você quer ser atendido, né? E aí, enfim, você vai ser atendido lá, podem ter outros encaminhamentos também. Então, existe tanto a possibilidade de ir até a UBS, como eu falei, e aí a UBS fazer os encaminhamentos e até mesmo ela mesma fazer o diálogo com o CAPS diretamente, ou então ir direto recorrer ao CAPS. E aí eu coloquei aqui esses tipos, né, essas modalidades do CAPS que ela falou no vídeo, escritas aqui para ficar mais claro, né? A gente não vai conseguir entrar em cada um deles, mas aí para saber quais são eles, né? Então, o CAPS álcool e drogas, que cuida especialmente das pessoas que estão em condições de sofrimento por conta do uso de álcool e outras drogas. O CAPS IJ, infanto-juvenil, que vai atender, então, pessoas aí de 0 a 18 anos. O CAPS adulto, que seria o CAPS que a gente chama só de CAPS, né, geral, que, enfim, qualquer pessoa adulta pode procurar por uma condição de sofrimento mental. E tem essa divisão também entre CAPS 2 e CAPS 3, que é o que ela falou. O CAPS 2 fecha, né, funciona em horário comercial, fecha no final da tarde, enquanto o CAPS 3 tem vagas para acolhimento noturno para as pessoas que estão em condições mais graves, ou que não têm condições de moradia, ou que, enfim, têm questões com a família, que seja, precisem dormir lá. Mas é importante falar que esse CAPS 3 ele não é assim um modelo de hospital, então não é como se tivessem muitos quartos e vagas e tal funcionando para as pessoas dormirem, são vagas bem reduzidas, pensando nesse tipo de acompanhamento que o CAPS tem, que é bem próximo, né, à pessoa, então que não dá conta de ter, assim, um número muito grande para que isso aconteça. E aí, pensando nisso, né, no jeito que o CAPS funciona, todos esses CAPs vão trabalhar com uma lógica que vai ser do projeto terapêutico singular, que significa que essa equipe multidisciplinar que recebe a pessoa no CAPS, ela vai pensar um projeto singular para aquela pessoa. Então, olhar para você e pensar o que está causando esse sofrimento, o que está acontecendo na sua vida, quais são as estratégias que tem para lidar com isso dentro do CAPS e fora do CAPS também. Então, o CAPS também faz rede, né? Como a gente viu ali, todas as redes rolando ao mesmo tempo. O CAPS também vai fazer encaminhamentos e fazer parcerias e para cuidar de um caso específico nesse projeto singular. Mas dentro do CAPS, né, tem várias modalidades de cuidado, vários tipos de cuidado. Então, desde os atendimentos grupais e individuais com conversa, mas também tem atividades, né, isso vai depender muito de cada um, mais atividades ligadas à cultura, artesanato, desenho, esporte. Falei na outra aula que eu fui num CAPS que tinha vôlei toda semana, e aí eu joguei lá uma vez. Enfim, vai depender muito da região, de qual CAPS que é, mas esse cuidado, então, ele vai ser feito pensando da mesma coisa que eu estava falando do NASF, de não vai ser centrado na figura do psiquiatra, da psicóloga, chegar lá, ser atendido por eles e ir embora. Não, vai ter toda essa equipe pensando num projeto, que vai ser escrito esse projeto junto com a pessoa pensando também, né, sabendo do que está acontecendo, diferente da lógica manicomial que você só, enfim, era forçado a receber determinados medicamentos e nem sabia o que estava acontecendo com você, né? Então, acho que alguém tem alguma dúvida em relação a isso, aos CAPs, às UBSs, que queira algum comentário, alguma coisa agora? Não? Então eu vou passar dessa parte, só para esclarecer de novo. Então, UBS e CAPs são serviços de portas abertas. Então, pode ir diretamente para eles, não precisa ter um encaminhamento de outro lugar. E aí, então, pensando em falar um pouco dos desafios desse momento atual que a gente está, do desmonte das políticas públicas, que é algo que vem acontecendo já, né, desde o governo Temer, mas com mais força e uma proporção maior e diferente, né, desde 2019. Então, peguei exemplos pensando nas políticas de saúde mental ligadas especialmente à saúde mental, nesse desmonte, como tem acontecido nelas. Então, o primeiro, a mudança no financiamento da atenção primária, da atenção básica, que é uma proposta que foi feita e aí começou a funcionar em 2019, de não ter mais um teto fixo de verba para ser passada para atenção básica. Então, dá uma flexibilizada nessas regras de como passar verba,
o que tem justificativas para por que isso seria melhor. Então, se diz, é mais efetivo você olhar, dependendo de cada uma, o quanto precisa, ou olhar quantas cada uma atende para ser pelo número de pessoas, mas isso não é condizente com o próprio princípio do SUS principal, que é a universalidade, que você se propor a cuidar de todas as pessoas. Então, essa lógica de esses são os clientes aqui que tem nessa unidade, não condiz com o que o SUS quer propor, né? Com o que o SUS faz, né? Já vem fazendo há muito tempo. Então, tem essa mudança aí, e também o NASF, que eu estava falando, tá numa situação bem difícil, porque também já agora não é mais obrigatório, desde 2019, começo de 2020, ter equipe de NASF nas UBSs com estratégia de saúde da família. Então, as equipes de NASF que já existiam desde a sua instituição, assim, 2008, 2010, estão acabando, né, assim, pessoas saindo ou sendo deslocadas, porque cada município agora faz como quer e não tem uma verba específica para isso. Então, a tendência é que vai realmente acabando. E pensando na saúde mental também, em 2019 tiveram várias portarias que foram modificadas, às vezes com pequenas palavras, coisas assim que parecem não ser nada demais e que às vezes não dá para entender exatamente, mas, né, voltando aí, então, muitas vezes a um discurso dentro da lógica manicomial, inclusive pessoas, figuras aí falando explicitamente isso na mídia e né, voltando para essa lógica de segregação e não do tratamento dentro da sociedade, né, por inclusão. Então, esses são alguns exemplos, mas o desmonte das políticas públicas pensando de saúde, e não só da saúde, mas todas também, acontecendo agora nesse governo, e com a pandemia, muito, muito importante pensar na questão da saúde, né, como o SUS é tão importante nesse contexto da pandemia, para fazer toda a atenção que é necessária à população que está passando por uma crise. É difícil que isso funcione, obviamente, se não tem as verbas e não tem o cuidado, não tem a organização e estruturação adequada, mas também se os próprios profissionais da saúde estão trabalhando em condições precárias e difíceis, insustentáveis para eles, né? Como é que você vai cuidar, como é que você vai organizar para cuidar da população, se você não tem também esse direito como profissional, por exemplo, né, numa UBS, enfim, nos hospitais, de ser cuidado também, né, diante da pandemia e do caos que foi, que ainda é, mas enfim, no começo especialmente, né. Então, acho que essas são questões, teria muita coisa para falar sobre isso, mas passando bem rapidamente, deixa eu olhar o tempo aqui. E aí pensei em colocar no final essa arte aqui, que tem um Instagram aqui, caso alguém queira ver, eu não conheço, eu recebi de outra pessoa, mas eu achei bem legal colocar, em relação ao Setembro Amarelo, que, né, diz assim: o Setembro Amarelo chegou, e algumas coisas devem, ou deveriam, fazer parte da campanha nacional de prevenção ao suicídio. Emprego e renda, comida no prato, principalmente feijão, acesso à saúde pública gratuita, SUS, e acesso à moradia, entre outros. Porque não há garantia de saúde mental coletiva em sistema feito para nos adoecer, né? Então, pensando nessa ideia mesmo de que uma crítica muito feita ao Setembro Amarelo, que eu concordo e faço também, fazer essa campanha e falar sobre isso nesse mês especificamente da saúde mental, mas falar como se fosse a saúde mental fosse algo isolado das condições de vida das pessoas, e pensando que a gente falou da saúde como um direito, né, com o SUS, mas que todas essas outras coisas que estão aqui, e muitas outras, né, então, o direito ao trabalho é um direito social, né, a alimentação, né, a segurança alimentar e a moradia são direitos e são coisas fundamentais para que se possa ter saúde mental de fato, né, que essa saúde mental, o que é chamado disso, seja construído na realidade, porque, né, se os direitos que deveriam ser garantidos não estão sendo garantidos, né, que estão escritos na Constituição, não são garantidos, como que você vai falar de prevenção ao suicídio, né, nesse contexto? Então, isso acho que é bem importante de colocar essa crítica. E aí, para terminar, coloquei aí outras formas de buscar atendimento, cuidado em saúde mental gratuito. Pensando que, né, eu sei que às vezes podem ter exemplos de querer procurar uma conversa pontual com um profissional
e online, por exemplo, né, que não seja ter que ir até algum lugar e tudo mais. Então, coloquei aí 2 exemplos, existem outros, mas um deles que foi criado agora na pandemia, esse programa Autoestima, que é do governo de São Paulo, que é uma plataforma online que foi feita para profissionais da saúde e também a população em geral receber o cuidado, né, e atendimento aí feito por psicólogas e psicólogos. É um programa que foi feito pelo governo de São Paulo em parceria com a USP. Então, as pessoas aí, estudantes da USP, professoras que ajudaram a fazer e fazem esses atendimentos individuais e em grupo também online. Só procurar no Google esse programa Autoestima, vai aparecer lá a página do governo. Vi essa semana que tem um grupo, por exemplo, acontecendo semanalmente, que é aberto, é uma chamada do Meet também, você pode entrar lá uma vez ou voltar, enfim, é aberto para ter esse espaço de acolhimento. E os atendimentos individuais, imagino que tem aí que, né, preencher alguma coisa e ver os horários e tudo mais. E as clínicas escola nas universidades, coloquei exemplos aí pensando em São Paulo, né, universidades conhecidas, a USP, a Unip, a PUC, a São Camilo, que são universidades que têm curso de psicologia, e aí tem clínicas em que os estudantes, as estagiárias, atendem a população, a comunidade de forma gratuita, e aí dependendo de cada universidade vai funcionar de um jeito isso, né, tem que procurar para se informar como que está funcionando agora, por exemplo. Tem fila, normalmente tem fila, isso é algo importante de falar, mas muitas vezes não é tão demorado assim, não tem como estimar, mas que existem também modalidades diferentes. Então, normalmente tem atendimentos grupais e individuais, e aí esse encaminhamento vai ser feito ali dentro, dependendo da demanda e do que a pessoa quiser. Então, e aí, né, para quem está em outros municípios que não São Paulo, pesquisar das universidades que tem e quais que tem clínica escola e quais que fazem esses atendimentos, quais são mais perto, enfim. E se estão fazendo online agora também, que isso vai depender. Então, basicamente é isso. Deixei meu contato aqui no final. Eu acho que eu vou passar esses slides, né, para quem está aqui na frente de apoio psicológico, para mandar para vocês, caso vocês queiram ver, por exemplo, essas informações aqui, que eu acho que, né, passar assim fica às vezes meio difícil, né, de guardar e tudo mais. Então é bom ter os slides talvez depois, e aí deixei meu contato também, caso queiram falar comigo sobre qualquer coisa, estou aí à disposição para conversar. E então, muito obrigada pelo espaço. Eu vou fechar então aqui a minha apresentação e aí voltar para a chamada. Pronto, né? Saiu? Sim. Ai, obrigada, Beatriz. Nossa, gente, tenho que falar também que ela acabou de dar essa aula para a turma semestral, então, assim, puxado. Mas foi muito bom, de novo, assim, uma aula muito completa, que a gente aprende muito. E, enfim, acho que é legal deixar um espaço aberto aí para quem quiser tirar dúvidas, comentários. Mas uma coisa que me chama atenção, assim, que eu fiquei pensando, é o quanto, tipo, a gente não tem muito a dimensão, assim, né, da grandiosidade, da importância, assim, do SUS e o quanto também a gente é muito levado pelo que a mídia muitas vezes traz, né, de, tipo, como o SUS não funciona, ou como, olha o tamanho da fila que tá, tipo, na UBS. E, enfim, que na verdade, né, tem muito a ver também com a falta de investimento, enfim, mas que na verdade a gente devia muito mais reconhecer, assim, né, o quanto ele é fundamental, assim, então essa aula foi muito boa para isso, assim, a gente também saber mais a fundo, assim, não ter uma visão tão rasa, assim, superficial do SUS, assim. Então, muito obrigada de novo, e quem quiser falar, fica à vontade, gente, abrir microfone ou falar no chat.